3.800.000 soldados invadem a União Soviética, a maior força de invasão já vista no mundo. Em sua maioria, alemães, com auxílio de aliados italianos, húngaros e romenos. Colunas de fumaça negra cobrem os céus de todo o leste europeu naquele verão, vinda de tanques, vilas e campos em chamas. Nuvens de poeira ofuscam o sol quente sobre as infinitas planícies da Ucrânia, Polônia e Bielorrússia. Era a grande cruzada de Hitler contra o bolchevismo, e o colossal Exército Vermelho estava determinado a derrotar o invasor neste que foi, até os dias de hoje, o maior campo de batalha da história humana. A guerra, que havia começado por ideologias, para os soldados, tornara-se uma guerra de sobrevivência. Às 13h05 veio a primeira barragem. Naquele momento, tudo ganhou vida. Fogo por todo o fronte. Armas da infantaria e morteiros. Torres de vigia russas desapareciam em flashes de fogo. Os projéteis choviam nas baterias inimigas, cujas posições já tínhamos conhecimento muito antes do ataque. Em uma única linha e em perfeita ordem, a infantaria avançou. Pântanos, lamaçais, botas cheias de água e lama. Sob nossas cabeças, a barragem continuava. Lança-chamas avançaram contra as fortificações. Fogo de metralhadora e o som perfurante dos assobios das balas. A ofensiva continuava. Nós avançamos rapidamente, às vezes abraçando a terra, mas sempre implacáveis. Trincheiras, água, areia e sol, mudando de posição a toda hora. Sede, sem tempo para comer. Às 10 da manhã, nós já éramos soldados veteranos. Já tínhamos visto muito. Posições abandonadas, blindados capotados, primeiros prisioneiros e os primeiros russos mortos. O assalto contra os exércitos de Stalin é conduzido em 3 colunas e pega os soviéticos quase completamente desorganizados, causando enormes desastres. Minsk, Smolensk e Uman resultaram em mais de 1 milhão de baixas entre mortos e capturados para os vermelhos, e outra gigantesca batalha tomava palco em Kiev. Mesmo com os alemães, com menos tanques e aviões, boa parte do equipamento soviético é obsoleto ou suas estruturas de comando não estão devidamente estabelecidas. No ar, as operações caem totalmente em favor dos alemães, mesmo com uma proporção de 4 aviões soviéticos para cada alemão. Günther Hall, major da Luftwaffe, estava lá. Eu vi o PE-2 à distância e o persegui. Ele me viu. Ele era muito rápido e mergulhou. Eu não conseguia chegar próximo no meu Messerschmitt. Finalmente, numa guinada para a esquerda, eu compensei a mira. Eu sabia que era longe, pois era quase o limite da trajetória das minhas balas. Eu atirei. Imediatamente, eu vi as explosões da cauda dele, como um chuveiro de fogo. A asa caiu e ele começou a girar. Com toda aquela velocidade, ele estava no limite da própria estrutura. O impacto das minhas balas despedaçou a asa e ele rodopiou até o chão em segundos. Até o fim de agosto, os russos já tinham sustentado 2.500.000 soldados capturados, 1.200.000 mortos e mais 1 milhão de feridos. Nunca na história um Estado sustentou tantas baixas e manteve-se de pé. Entretanto, a cada metro Rússia adentro, a resistência era mais intensa. As baixas alemãs, embora muito menores, eram também muito mais difíceis de repor. Até aquele fim de agosto, cerca de 200.000 soldados alemães estavam mortos, feridos em ação ou desaparecidos. O número aumentaria para 551.000 até o fim de setembro, com 116.000 mortos, 409.000 feridos e 24.500 desaparecidos. É importante pontuar, entretanto, que este grupo era constituído de veteranos de campanhas anteriores, oficiais de carreira do exército e até mesmo veteranos da Primeira Guerra. Seus substitutos seriam oficiais recém-recrutados ou promovidos na campanha, o que afetaria profundamente as forças alemãs no nível operacional. Com a chegada daquele setembro, uma grande indecisão tomou o alto comando alemão.
O grupo de exércitos norte se aproximava de Leningrado. O grupo centro agora consolidava posições em Smolensk, após sofrer pesadas baixas na tomada da cidade. E parte do grupo sul ainda lutava em Kiev, enquanto elementos do 11º Exército cruzavam o Dnieper em direção à Crimeia. Hitler e o alto comando do exército, que esperavam a conflagração de uma crise que levaria os soviéticos à mesa de negociação, se espantavam com a continuação da resistência. O corpo de generais argumentava por um avanço contra Moscou, reforçando o grupo de exército centro e forçando os russos a uma defesa desesperada da sua capital, enquanto Hitler vislumbrava a destruição dos russos ao sul e a tomada dos campos de petróleo do Cáucaso, que abasteciam o Exército Vermelho. Já os soviéticos assumiram uma posição passiva ao norte e ao centro, enquanto concentravam o envio de reforços para o fronte ucraniano, de modo a defender as ricas planícies e indústrias da região. A diretiva finalmente veio em 21 de agosto e a decisão de Hitler era final. Os esforços da Wehrmacht não seriam concentrados no centro, mas ao sul, e o próximo grande objetivo das forças alemãs seriam os ricos campos de petróleo do Cáucaso. (12 de setembro de 1941). Erich von Manstein, então comandante do 56º Corpo de Panzers, está sentado em uma tenda, jogando cartas com seus oficiais durante uma noite chuvosa. Kiev ainda queima com a fúria das armas. O rádio recebe uma chamada. Na outra linha é Ernst Busch, general comandante do 16º Exército. Busch leu uma ordem diretamente do alto comando do Exército. O general de infantaria von Manstein deve partir imediatamente para o Grupo de Exército Sul e assumir o comando do 11º Exército. Ainda na manhã daquele dia, Eugen von Schobert, então comandante do 11º Exército, encontraria a morte após seu avião cair em um campo minado. Manstein, orgulhoso por ser selecionado para liderar um exército inteiro, despede-se de seus oficiais e parte para a Ucrânia, onde assumiu o comando do 11º Exército no dia 17 de setembro. Enquanto isso, a violenta luta por Kiev finalmente chegava em seus momentos finais, o que seria até então um dos maiores desastres sofridos pelo Exército Vermelho. O cerco de Kiev selaria o destino de nada menos que 650 mil soldados soviéticos, que seriam ou mortos ou capturados em um encirculamento de proporções nunca antes vistas. A bandeira de guerra alemã foi erguida sobre a cidade de Kiev ao meio-dia. Os comandantes inimigos fugiram do forte de avião. As tropas jogaram fora seus rifles. Caos selvagem. Todas as pontes foram derrubadas. 3 das nossas divisões penetraram a cidade, uma do norte, 2 pelo sul. Mikhail Kirponos, comandante do Fronte Sul soviético, não fugiu de avião. O general russo foi vítima fatal de um morteiro alemão em 21 de setembro, e a queda de Kiev não marcaria apenas um dos maiores desastres militares daquela campanha, como a completa desintegração do Fronte Sudoeste, que agora era reformado na figura do Marechal Semyon Budyonny, no dia 23 de setembro. Enquanto isso, o 4º Exército Romeno se envolvia no cerco da cidade portuária de Odessa, ao sul da Ucrânia, e o Antonescu, ditador e comandante em chefe das forças romenas, liderava pessoalmente o cerco enquanto cedia o 3º Exército Romeno para o comando de Manstein. O 11º Exército, embora parte do Grupo de Exército Sul, sob liderança do Marechal Gerhard von Rundstedt, era uma rara exceção na cadeia de comando alemão. Incumbido do extremo sul das operações e agora de uma campanha na Crimeia, esta força poderia atuar de forma quase completamente independente das demais, longe da interferência do alto comando e de decisões políticas de Hitler. Seus principais objetivos eram 2: a tomada de Rostov, assegurando os portos do Mar de Azov, e a quebra da cidade fortificada de Sevastopol, lar da frota soviética do Mar Negro. Para Manstein, uma missão impossível. E parecia certo que ambas as tarefas não poderiam ser resolvidas simultaneamente
com as forças em nossa disposição. Manstein, em conferência com Rundstedt, decide por deslocar a maior parte de suas forças para o sul e performar com suas melhores unidades um assalto contra a Crimeia. O primeiro grande obstáculo em uma campanha nesta região da União Soviética é de ordem natural. Crimeia é ligada ao continente pelo Istmo de Perekop, uma passagem de cerca de 8 quilômetros de largura de solo pedregoso, flanqueado ao oeste pelo Mar Negro e ao leste pela região conhecida como Sivash, ou Mar Podre, enormes lagoas de água salgada que formavam gigantescos pântanos, intransponíveis a pé e impossíveis de navegar. A região, familiar com a guerra desde tempos longínquos, possuía uma gigantesca vala de cerca de 15 metros de profundidade, escavada pelos romanos centenas de anos atrás e que provia uma excelente posição defensiva a quem segurasse a península. A vala era conhecida como Muralha Turca ou Vala Tártara. Imediatamente ao sul do istmo estão os lagos de Ishum, outra região de difícil acesso, de solo lamacento e águas salgadas. Além disso, a região central da península da Crimeia, relativamente plana, oferecia o terreno perfeito para bases aéreas, e sendo assim, diferentemente de outras regiões, ali os soviéticos ainda mantinham algum controle aéreo. Nas bordas, a Crimeia é tomada por montanhas, ravinas e vales salgados e pedregosos. Sevastopol, na ponta da península, consistia de uma gigantesca fortaleza que oferecia proteção à frota do Mar Negro. Somada à posição natural e defensiva da península, os soviéticos criaram, ainda em meados de agosto, o Fronte da Crimeia, sob comando do general Fyodor Kuznetsov. Kuznetsov era, até em agosto, responsável pelo fronte noroeste, mas vinha transferido após o colapso ao norte contra os alemães e agora era designado para o comando do 51º Exército Independente, criado especificamente para a defesa da península. O general iniciou trabalhos defensivos logo quando foi nomeado. 10 quilômetros ao norte da Muralha Turca, defesas antitanques foram montadas utilizando pedaços de trilho de trem. Cinturões de campos minados, arames farpados, valas antitanques, trincheiras e pequenos bunkers foram levantados no istmo. O 51º Exército somava cerca de 240 mil soldados. Além disso, para impedir uma possível invasão anfíbia, os soviéticos criaram o Exército Costeiro, estabelecido em Odessa e composto de cerca de 85 mil combatentes. Sob comando do Major-General Ivan Petrov, o Exército Costeiro era encarregado de defender Odessa, mas poderia ser rapidamente evacuado para a Crimeia pela frota do Mar Negro caso a situação no continente se tornasse insustentável. Um ataque anfíbio contra a península era impensável, uma vez que ela era protegida pela frota. Paraquedistas que poderiam saltar ao sul da muralha poderiam causar confusão nos defensores e formar uma bigorna para um assalto da infantaria. Porém, os Fallschirmjäger alemães ainda se recuperavam das grandes perdas sofridas da Grécia. O 11º Exército Alemão, naquele setembro, contava com cerca de 120 mil soldados, somado ao 3º Exército Romeno, com 60 mil. Manstein totalizava uma força de aproximados 180 mil combatentes. Os alemães contavam com um complemento de cerca de 600 peças de artilharia, porém, poucos tanques, sendo a maioria os canhões de assalto Stug 3. Para Manstein, a única opção seria um assalto direto contra as defesas ao longo do istmo. O assalto teve início nas primeiras horas do dia 24 de setembro. 600 peças de artilharia abriram fogo contra as defesas no istmo em uma verdadeira sinfonia da destruição. Stukas lançam sua sinistra sirene pelos céus e atingem as posições defensivas russas. O calor é intenso e fustiga a ambos os lados nas colinas salgadas do istmo. Os russos lutam por cada trincheira. A luta dura dias. O assalto é conduzido por sapadores e pioneiros que se lançam contra as fortificações e detonam aberturas para os esquadrões de assalto, que então infiltram-se nas trincheiras. Um deles lembrou: a ofensiva começou às 4 da manhã do dia 24 de setembro de 41, com uma poderosa barragem de 30 minutos. Nossa missão
era chegar até os obstáculos e criar passagens para a infantaria e os canhões de assalto. Assim, nós fizemos, apesar do pesado fogo inimigo, mas depois tivemos que ficar deitados por 2 horas sob o fogo da infantaria das casamatas, à esquerda e direita de nós, até que uma cortina de fumaça finalmente foi acionada. Embora tivessem o máximo suporte de infantaria, a 45ª e a 73ª Divisões de Infantaria lutaram com as condições mais difíceis o possível, avançando no sol escaldante pelas estepes salgadas, nas quais não havia traço de água ou cobertura. O inimigo transformou o istmo em um poderoso sistema de defesa de 15 quilômetros de profundidade e lutou furiosamente por cada trincheira e reduto. De todo modo, após segurar fortes contra-ataques inimigos, os homens tomaram o Perekop e cruzaram a Vala Tártara no dia 26 de setembro. Mais 3 dias de luta foram necessários para derrubar o resto da zona defensiva inimiga e capturar a localidade fortemente defensiva de Armiansk, que já ficava em terreno mais aberto. O inimigo recuou para os lagos de Ishum, sofrendo pesadas baixas em mortos e deixando 10.000 prisioneiros, 112 tanques e 135 canhões em nossas mãos. Os alemães não tiveram tempo de celebrar a quebra das defesas no Istmo, pois ainda no dia 26, forças romenas protegendo a retaguarda do 11º Exército começaram a ser empurradas pelo 9º Exército Soviético, que vinha de Rostov. No dia 27, uma falha de 15 quilômetros foi aberta no flanco alemão, expondo gravemente as divisões da Crimeia. Por pouco, as forças de Manstein não são encurraladas no Istmo e destacamentos são enviados de imediato para ajudar as forças romenas, inclusive elementos da 1ª Divisão SS Leibstandarte Adolf Hitler. Não somente eles, mas o famoso 1º Exército Panzer do general Ewald von Kleist foi mobilizado para o sul. Ali, outra imensa batalha ganharia forma, a Batalha do Mar de Azov, e teria fim somente em 11 de outubro, com a captura de Rostov pelo 1º Exército Panzer de von Kleist. O encirculamento do 9º e 18º Exércitos Soviéticos totalizou mais de 105.000 baixas para os russos. A missão de avançar para Rostov agora caía nas mãos de von Kleist e Manstein poderia concentrar quase inteiramente seu 11º Exército na Crimeia. A ameaça da península também era um perigo para os defensores em Odessa, que dependiam do suporte aéreo que vinha das posições da Crimeia. E ainda no dia 29 de setembro, a frota do Mar Negro transportaria os 85.000 soldados do exército costeiro para compor as defesas da fortaleza de Sevastopol. Esta força permaneceu na fortaleza e seus arredores, mantendo o 51º Exército de Kuznetsov ainda sozinho na região dos lagos. Até lá, as posições soviéticas na Crimeia permaneceram estáticas, dando precioso tempo para os russos finalmente consolidarem suas posições. Nas estreitas e expostas linhas no Istmo e nos lagos, absolutamente tudo precisa ser protegido em valas e trincheiras. Manstein lembrou. As estepes salgadas do Istmo, chatas como uma panqueca e quase sem vegetação, não ofereciam nenhuma proteção para o atacante, e o ar acima de nós era dominado pela Força Aérea Soviética, cujos caças e caças-bombardeiros mergulhavam incessantemente em qualquer alvo que encontrassem. Não apenas a infantaria no fronte e os canhões tiveram que se enterrar, foi necessário cavar valas para cada veículo e cavalo atrás das linhas de batalha, como proteção contra a aviação inimiga. O combate aéreo é incessante e a atividade nos ares segue dia e noite, com missões de ambos os lados fustigando continuamente as posições de seus inimigos. O assalto nos lagos veio no dia 26 de outubro, às 8 da manhã. Uma enorme barragem de artilharia cai sobre os russos, que dessa vez estavam preparados em suas trincheiras. Os projéteis incendeiam a grama das estepes e aniquilam os primeiros alvos. O céu enegrece com a fumaça e o ar é inundado com o som dos aviões. A tempestade de projéteis caiu sobre as posições soviéticas e obliterou os postos de observação. A grama seca das estepes
queimava e nuvens vermelhas de pó e fumaça tomaram a região, atrapalhando a visibilidade dos russos. O primeiro avanço alemão teve início, quando os oficiais disparavam seus sinalizadores para indicar que estavam entrando em posições russas. O fogo da artilharia avançava. Os esquadrões de assalto abriram brechas no centro e a dura tarefa de remover as forças inimigas entrincheiradas começou. As forças de assalto saltaram das posições iniciais de penetração e avançaram, disparando contra qualquer coisa que se movesse. Toda vez que os russos em uma trincheira ou bunker retornavam fogo, eles eram imediatamente silenciados por uma granada. As posições principais eram neutralizadas por times de lança-chamas. Essa luta sangrenta durou por dias. Em um último esforço supremo, os alemães finalmente quebram a fanática defesa russa em 28 de outubro. A defesa colapsa e os remanescentes do 51º Exército fogem em direção a Sevastopol, ao Estreito de Kerch, para o leste. Os alemães, exaustos, juntam suas forças e correm em perseguição. O verdadeiro desafio estava para começar. Na ponta sul da Crimeia fica localizada a cidade de Sevastopol. Cercada por dezenas de pequenas baías, a localidade constitui não um, mas diversos portos naturais de fácil proteção que, por séculos, foram defendidos por turcos, tártaros, romanos e muitos outros. Uma posição de gigantesco valor estratégico que, por séculos, garantia o controle russo no Mar de Azov e de boa parte do Mar Negro. Sua base naval moderna tem origem ainda no século XVIII, com as diversas guerras travadas entre russos e turcos, que fizeram com que Sevastopol fosse gradativamente mais fortificada ao longo dos anos. Por terra, Sevastopol era rodeada por diversas colinas pedregosas e áridas, formando enormes vales. Em meados do século XIX, as mesmas colinas e vales foram palco de imensas batalhas, como a de Alma e Inkerman, e da famosa carga da cavalaria leve em Balaklava. A cidade, que foi concebida e desenvolvida ao longo dos séculos como uma fortaleza, em 1941 constituía uma das instalações defensivas mais formidáveis do mundo, com enormes canhões navais que poderiam ser rotacionados para todas as direções e submarinos sempre de prontidão. Navios inimigos não podiam se aventurar na proximidade, ao todo sendo 10 grandes baterias navais, com algumas dessas instalações datando do final do século XIX, com torretas com enormes canhões de 305 milímetros. Em terra, o perímetro defensivo começava a 25 quilômetros para o norte, próximo do rio Katia, que corria por 15 quilômetros vindo do leste, desembocando no Mar Negro e criando um grande vale. Dali, formando um arco por diversas colinas até o sul da península, os soviéticos montaram a primeira linha defensiva, com 46 quilômetros de extensão e complementada com 29 bunkers de artilharia e mais 92 de metralhadoras, posicionadas primariamente nas grandes elevações, alguns com mais de 400 metros de elevação, 232 trincheiras, 48 abrigos antiaéreos, 8 quilômetros de arames farpados e 9.000 minas antipessoais e antitanque. Na sequência, a 12 quilômetros de Sevastopol, a principal linha de defesa, começando onde desemboca o Katia até a Baía de Balaklava, com 35 quilômetros de extensão. Ela incluía 25 bunkers de artilharia e 57 de metralhadoras, 66 trincheiras, 3 postos de comando e 13 quilômetros de arames farpados. Por último, a linha interna, a 3 quilômetros da cidade, com 19 quilômetros de extensão. Contava com 28 bunkers de artilharia pesada para canhões navais que iam de 45 a 100 milímetros, 71 casamatas de metralhadora, 91 trincheiras para infantaria, 5 postos de comando, 70 quilômetros de arame farpado em 2 linhas e centenas de pequenos abrigos ao longo das trincheiras. Para ocupar tantas casamatas,
Muitas peças de artilharia foram removidas de navios antigos e parte considerável das defesas foram finalizadas ainda nos últimos dias da batalha pela região dos lagos. Ao todo, os soviéticos somavam 9 divisões de infantaria em Sevastopol, ou um total aproximado de 120 mil homens. Tanques e veículos blindados eram extremamente escassos, mas sua falta era compensada pela artilharia. Somados aos pesados canhões das baterias, os soviéticos contavam com cerca de 1.000 peças de artilharia. O colapso do 51º Exército precipitou a demoção de Kuznetsov, sob acusação de incompetência. E agora, a defesa do fronte da Crimeia caía sob os ombros do vice-almirante Philip Oktyabrski, comandante da frota do Mar Negro, e do major-general Ivan Petrov, comandante do Exército Costeiro, que agora constituía a força com melhor nível organizacional no fronte contra o 11º Exército. Manstein, de imediato, colocou-se em perseguição dos elementos soviéticos que fugiam dos lagos. Devido à falta de veículos, especialmente de tanques, a perseguição é realizada a pé e leva dias, em especial para os destacamentos enviados para o leste, com a missão de bloquear o estreito de Kerch e tomar a cidade de Teodósia, o que foi realizado no dia 15 de novembro. A exaustão dos soldados também contribuiu para a lentidão do avanço e negou qualquer elemento surpresa alemão. As tropas em perseguição avançam vindas do norte por um vale que desembocava na Baía de Sevastopol, mas encontravam tenaz resistência da infantaria entrincheirada. Não somente isso, mas a artilharia soviética posicionada em Sevastopol iniciava um imenso fogo contra os alemães. Na manhã de 15 de novembro, a bateria atirou a queima-roupa contra os morteiros e metralhadoras alemãs entrincheirados nos vales e nas montanhas. As armas ficaram tão quentes com o fogo incessante que a tinta nelas ficou em bolhas. Os artilheiros não dormiram por 2 dias e noites e continuaram a disparar contra os alemães. A camuflagem sobre os canhões pegou fogo. As chamas quase chegaram nas munições. Um projétil alemão cegou o artilheiro Shcherbakov no canhão número 3. As plataformas dos canhões foram quase enterradas com a chuva de pedras, cimento e terra. O terreno estava tomado por enormes crateras. Por toda a noite, os homens limpavam os destroços, trocavam as peças dos canhões e novamente os colocavam para atirar. Nos céus, a luta não é menos feroz. Leonid Soloviev, correspondente de guerra adido à frota do Mar Negro, lembrou: "Nunca esquecerei as noites claras daquele novembro de 41. As estrelas brilhavam alto sobre uma cidade mergulhada em escuridão, enquanto os prédios tremiam com um rugido que parecia vir da própria terra. E em resposta, as janelas ralhavam como se reclamassem. Era o rugido da guerra. Nele se misturavam os passos da infantaria, o bater das ferraduras, o tilintar das esteiras, o trovão das rodas de aço e dos canhões, e o estrondo dos caminhões lotados. Na hora mais escura da noite, o grito de uma sirene cortava por todos os outros sons e 2 minutos depois, as armas antiaéreas e as metralhadoras começavam seus latidos furiosos. Num piscar de olhos, o céu claro tornava-se sombrio e ameaçador, riscado pelos raios de holofotes, balas e projéteis traçantes vermelhos, amarelos e verdes. O zumbido de motores alienígenas pairava sobre a cidade. Nossos caças decolaram para interceptar o inimigo." Sofrendo duras baixas, os alemães param o ataque contra Sevastopol e concentram-se na consolidação de suas posições da península. Pequenos grupos de resistência ou retardatários ficam isolados por toda a Crimeia e são caçados, tal como animais, pela cavalaria romena. Em momentos, em escaramuças de sabres e baionetas, tal como as batalhas do século XIX. A maior resistência em outras localidades não passou de pequenas escaramuças, em especial na cidade de Simferopol, que logo caiu após um breve tiroteio e ali os alemães montaram seu quartel-general. Diante de si, Manstein viu a formidável fortaleza de Sevastopol, com milhares de soviéticos preparados para uma defesa tenaz e com pleno suporte da frota do Mar Negro.
Linhas férreas e aeródromos foram reformados para o estabelecimento das forças alemãs, enquanto os soviéticos reforçaram suas defesas com auxílio naval. E diante disso, Manstein sabia que precisaria de toda a artilharia que pudesse usar. Os preparativos para um assalto contra Sevastopol só ficaram prontos no início de dezembro, já com o famoso inverno russo em sua total plenitude. Mesmo com o clima mais ameno da Crimeia, os atacantes não deixaram de ser fustigados por chuvas geladas e o congelamento à noite. As estradas de ferro frequentemente ficavam travadas com gelo e a artilharia só era posicionada com imensa dificuldade. Naquele inverno, Manstein montava uma força de cerca de 250 mil combatentes. Assim como os soviéticos, os alemães possuíam poucos tanques, sendo cerca de 200, em sua maioria canhões de assalto Stug 3 e alguns Panzers 3 e 4, o que em si não era um grande problema, considerando o terreno pedregoso e acidentado da região. Por fim, um complemento de 1.200 peças de artilharia estava em posse dos atacantes, a grande maioria sendo obuseiros de 105 mm e canhões de 75 mm. Alguns batalhões de artilharia traziam obuseiros de 240 mm e as primeiras peças de artilharia super pesada, na figura dos canhões Krupp K5 de 280 mm, foram montadas. O segundo assalto de Manstein contra a grande fortaleza de Sevastopol viria em meados daquele dezembro. Enquanto alemães consolidavam suas posições para o próximo grande assalto, os russos trabalhavam para sabotar qualquer organização presente entre os inimigos, em especial com o emprego de esquadrões de atiradores que se infiltravam pela terra de ninguém e causavam caos entre os atacantes. Uma jovem oficial, Lyudmila Pavlichenko, à época com 25 anos e veterana do cerco de Odessa, comandava um esquadrão de atiradores atrás das linhas inimigas. Para ambos os lados havia profundas trincheiras, passagens de comunicação, ninhos de metralhadoras, balas antitanque, campos minados e fortificações com arame farpado. Nós, atiradores e nossas patrulhas regimentais, conseguimos cruzar essa região totalmente encobertos, especialmente à noite. O terreno era completamente coberto com juncos. Após dias se esgueirando por matagais, o esquadrão de Lyudmila encontra o acampamento de um regimento alemão se preparando para o café da manhã. Observando eles com os binóculos, eu esperei até que estivessem todos reunidos ao redor da cozinha. Eu fiquei focado em oficial júnior com 2 linhas cruzadas nas ombreiras. Ele se destacava entre os demais, falava em voz alta enquanto os outros prestavam atenção. Finalmente ele foi até o cozinheiro, que estava distribuindo sopa. Sua cabeça com cap ficava exatamente nas 3 linhas da minha mira. O momento havia chegado. O comandante sempre atira primeiro, um sinal para o resto do grupo que sempre aguarda ansiosamente para executar as ordens desse jeito. Nós lançamos uma chuva de fogo de 3 pontos. As balas voaram pela multidão cinza e começaram a fazer picadinho deles, derrubando muitos ao chão. O major de artilharia saiu da casa ouvindo barulhos de gritos e tiros. Um disparo o atingiu no meio dos olhos. Nós avançamos até a casa da clareira, que estava coberta com corpos de nazistas. Eu peguei os documentos do major, usei minha faca para arrancar uma das ombreiras do uniforme dele, a cruz de cavaleiro, e peguei sua pistola do coldre. Havia ocasiões em que eu ia sozinha até as linhas inimigas. Isso só poderia ser feito em um setor muito pequeno da terra de ninguém, onde a floresta era mais densa. Eu enterrava o cantil cheio de água, colocava um pequeno tubo no bocal e a outra ponta no meu ouvido. Desse modo, o som de passos, máquinas e escavações eram facilmente detectados. Para reconhecer esses sons, ou traços de sons, o atirador precisa ser todo ouvidos, isto é, esquecer tudo o que há em volta e concentrar sua atenção ao máximo. Pelas operações empregadas atrás das linhas alemãs, Pavlichenko seria promovido ao cargo de tenente e, como parte da 25ª Divisão de Infantaria, seria apostada nas trincheiras ao leste de Sevastopol, onde veria intensos combates.
17 de dezembro de 1941. Primeira luz do dia, 1.200 peças de artilharia, acompanhadas da Luftwaffe, rugiam contra Sevastopol. Era a última grande ofensiva da Wehrmacht naquele ano. Soldados do 11º Exército, a espera acabou. Para garantir o sucesso da última grande ofensiva deste ano, foi necessário tomar todas as preparações necessárias. Isso foi feito meticulosamente. Eu sei que posso contar com a minha infantaria, sapadores e artilheiros, e também sei que todos os outros braços de nossas forças sempre farão tudo o que podem para pavimentar o caminho da nossa infantaria. Nossa infantaria é mais forte e melhor. Nossa aviação está de volta. Confiança inabalável deve nos acompanhar na última batalha deste ano. Sevastopol cairá. Aviões encheram os céus e logo foram encontrados por suas contrapartes. Fogo antiaéreo rugiu mais uma vez. O soldado Gottlob Biedermann estava lá. O sinistro zumbido dos aviões de ambos os antagonistas enchia o ar durante as horas do dia, enquanto eles buscavam seus alvos, e os bombardeiros de mergulho podiam ser vistos periodicamente descendo contra a cidade à distância. As posições antiaéreas inimigas foram neutralizadas com sucesso durante os esforços deles e da artilharia, mas com um alto custo para a Luftwaffe. O objetivo de Manstein é um assalto pelo setor norte, avançando pelo Vale de Belbek e inutilizando as operações portuárias na Baía de Sevastopol. A ofensiva pegou os soviéticos de surpresa, que esperavam um ataque pelo leste, vindo de Balaclava, região que oferecia um caminho mais fácil para a cidade. Os alemães atacam de todos os lados como uma forma de mascarar o assalto principal pelo norte. O fronte inteiro está em chamas. A tática dá frutos e até à tarde as forças do 11º Exército conseguem penetrar nas posições do vale, com os soviéticos incapacitados de realizar contra-ataques no mesmo dia. No dia seguinte, o contra-ataque soviético é interceptado por bombardeiros alemães que destroem a organização dos regimentos russos. Ali, boa parte dos combatentes soviéticos eram provenientes de regiões do Cáucaso e da Ásia, muitos dos quais mal compreendiam o russo, e a desorganização é absoluta. Mais uma vez, os alemães avançam pelo norte, causando e recebendo pesadas baixas, com os soviéticos contando mais de 3.500 mortos em apenas 2 dias. A situação é desesperadora. Petrov, no dia 19, reportou para o alto comando. O inimigo, com uma grande força concentrada e contando com tropas descansadas, com o suporte de tanques e aviação, tem conduzido um feroz ataque por 3 dias com o objetivo de capturar Sevastopol. Apesar da grande perda de homens e material, o inimigo continuamente introduz novas reservas no combate. Nossas tropas repeliram os ataques e seguraram as linhas defensivas de forma tenaz. Tiveram pesadas baixas de material, armas, metralhadoras e morteiros. As tropas recuaram para a segunda linha. Reservas e reforços não foram recebidos. Não há mais munição de 107, 122 e 82 milímetros. O que resta está acabando. No dia 20, para reforçar as unidades operando no fronte, passamos a usar marinheiros, artilheiros das baterias costais e antiaéreas e servidores dos aeródromos. Se o inimigo seguir atacando com o mesmo ritmo, a guarnição de Sevastopol não aguentará mais que 3 dias. Suporte de uma divisão de rifles, aviões, reposições de companhias e munições são extremamente necessárias. O dilema de Petrov era imenso. Sem saber onde exatamente os alemães planejavam o assalto principal, o general não podia comprometer seu fronte concentrando unidades em um único ponto. Nas trincheiras, a luta é brutal e muitas vezes a ponta da baioneta. Soloviev descreveu um episódio em um cemitério no topo de uma colina. No terceiro dia da ofensiva, o sol raiou pelas nuvens baixas. Uma grande nuvem de fumaça pairou sobre o campo. O cemitério italiano havia trocado de mãos
várias vezes naquele dia. Renda-se, Podjashensky! Gritavam os alemães para o galante comandante do 5º Batalhão quando ele subiu a escarpa à frente de seus homens sob o fogo de rifles e metralhadoras. Os homens de Podjashensky responderam com uma carga de baionetas e o fogo concentrado de uma bateria de morteiros das trincheiras. Os alemães não conseguiram segurar o ataque e a colina foi recapturada. Para a felicidade dos defensores, a resposta do alto comando foi imediata e reforços foram enviados via a frota do Mar Negro, com os primeiros elementos chegando ainda no dia 21 e um reforço ainda maior programado para o dia 26. Os alemães, que agora avançavam contra a segunda linha defensiva e sua artilharia já ameaçava as defesas interiores, não apenas estavam exaustos, mas igualmente sofreram pesadas baixas, que reduziu a intensidade de seus ataques no dia 22. No dia 23, contra-ataques com as novas unidades russas foram empregados no setor norte e repeliram forças alemãs que tentavam um novo avanço. Lyudmila Pavlichenko estava nas trincheiras quando seu regimento foi atacado por um esquadrão de veículos blindados. O transporte blindado tinha laterais altas e, consequentemente, as cabeças dos soldados das metralhadoras estavam a 2 metros de altura. Minha trincheira tinha um parapeito de 20 centímetros, onde o rifle descansava. Entre a linha de mira e o horizonte, havia um ângulo de 35 graus. Sendo assim, eu precisava reduzir o nível da mira. O blindado estava em movimento. Eu precisaria aplicar um tiro de deflexão, isto é, o fuzil precisava seguir o alvo e ficar à frente dele em uma velocidade correspondente. Um disparo da minha linha o atingiria em 0,25 segundos. Nesse tempo, o veículo alemão teria andado 4 metros. Usando o conceito de miliradianos nos meus cálculos, eu ajustei o compensador de vento na mira em algumas unidades, e então, gentilmente, apertei o gatilho com meu dedo indicador. A coronha do rifle chutou o meu ombro como sempre e um flash saiu do bocal. Com isso, o fogo da metralhadora do blindado cessou. Os soldados caíram dentro do transporte. Seus capacetes não os salvaram. Ataques e contra-ataques seguiram, com posições ao norte trocando de mãos várias vezes. Os soviéticos, por pouco, não sofreram com um isolamento de suas unidades na extremidade norte, quando um avanço alemão quase os cortou ao meio. Reforços de última hora e a intensa artilharia dos defensores foram responsáveis por impedir o colapso. A este ponto, as defesas na elevação norte, segurando a Baía de Sevastopol, estavam perigosamente esticadas e expostas. Um último esforço quebraria os defensores e colocaria as linhas de defesa em um terrível prognóstico. Manstein lembrou do avanço contra as defesas norte, seguradas por uma grande bateria apelidada de Forte Stalin. O frio severo demandava um uso extremo das forças dos soldados. E mesmo assim, nos últimos dias de dezembro, mesmo no dia de Natal, a luta seguiu. A ponta de nosso avanço se aproximava do Forte Stalin, cuja captura significaria ganhar controle sobre o posto de observação dominante na Baía de Sevastopol para nossa artilharia. Se tivéssemos tropas descansadas, o ataque contra a Baía teria sucesso. Nessa situação, o desembarque de tropas soviéticas em Kerch e depois em Teodósia aconteceu. Este era um perigo mortal para o exército que, naquela altura, estava com todas as unidades comprometidas, com exceção de uma divisão alemã e 2 brigadas romenas. No dia 26, como forma de pressionar as forças de Manstein, os soviéticos prepararam um desembarque na península de Kerch, a extremidade leste da Crimeia. A operação foi conduzida pelo Fronte Caucasiano, composto pelo 44º, 47º e o reformado 51º Exército. O clima, entretanto, teria um papel devastador contra os soviéticos. Neblina, fortes ventos e as violentas ondas afundaram dezenas dos sobrecarregados barcos de transporte. Mesmo em pequenos números, os alemães e romenos lutaram ferozmente nas praias e escarpas de Kerch, terminando em um desastre que resultaria em nada menos que 30 mil mortos para os russos. Mesmo assim, os sobreviventes conseguiram assegurar cabeças de ponte que logo converteram-se em uma tomada da cidade de Kerch, ainda pouco guarnecida. A grande surpresa viria na madrugada do dia 29, com um grupo ainda maior e melhor organizado que pegaria de surpresa a divisão alemã em Teodósia
100 quilômetros para o oeste. Os alemães, aterrorizados com a surpresa, ofereceram pouca resistência e logo Manstein viu-se perigosamente ameaçado entre dois frontes soviéticos. De imediato, quase todo o 8º Corpo da Luftwaffe é despachado para o leste da península e as forças concentradas no cerco precisam ser urgentemente divididas. O grande assalto contra Sevastopol teria que esperar. Os primeiros dias de 1942 marcaram uma virada de chave no fronte oriental. O Estado soviético não colapsou após o primeiro golpe e agora Hitler lutava uma guerra de attrição em dois frontes. O mito da invencibilidade alemã era finalmente quebrado nos portões de Moscou e os russos finalmente encabeçavam suas primeiras contraofensivas na região central, empurrando os alemães, marcando também o fim da Operação Barbarossa. A este ponto, os russos já somavam impressionantes 4,5 milhões de soldados mortos, desaparecidos ou capturados, e outros 3 milhões de feridos graves ou doentes, contra cerca de 220 mil alemães mortos e 650 mil feridos. Ao norte, Leningrado ainda estava sob cerco e o Grupo de Exército Norte se entrincheirava, assumindo uma posição mais passiva. A guerra rápida de Hitler agora convertia-se em uma luta por recursos e tomou forma com a aprovação do Caso Azul. A grande ofensiva ao sul, que visava a tomada dos campos de petróleo do Cáucaso e cortar de uma vez por todas o abastecimento do Exército Vermelho. A ofensiva deveria ter início no verão de 42, ao final de junho, e o 11º Exército era requerido para operações. Manstein agora enfrentava não apenas a pressão dos exércitos soviéticos, mas do próprio Hitler e do alto comando, que urgiam o general para uma tomada rápida da Crimeia. Manstein não tinha escolha. Os soviéticos precisavam ser removidos do leste antes de qualquer novo ataque contra Sevastopol. Os russos reforçavam rapidamente a península e logo 100 mil soviéticos encontravam-se divididos entre Kerch e Teodósia. No dia 15 de janeiro, graças aos esforços de uma marcha forçada da 46ª Divisão de Infantaria, os alemães encontram os soviéticos em Teodósia e os expulsam em direção ao istmo de Parpar, onde os vermelhos consolidam suas posições e agora formavam um fronte consolidado. Até o dia 18, Manstein estabilizou a situação em ambos os lados da península, enquanto os soviéticos enviavam cada vez mais reforços pelo estreito, chegando a 250 mil combatentes até meados de fevereiro, enquanto o exército de Manstein somava aproximadamente 80 mil homens no leste. Devido à natureza plana e pantanosa do estreito de cerca de 17 quilômetros, mesmo com a vantagem numérica, os soviéticos não foram capazes de quebrar as linhas alemãs, que utilizavam da superioridade de peças de artilharia para pulverizar os avanços russos, causando sempre numerosas baixas. Depois de semanas de calmaria carregada de tensão, o inimigo finalmente lançou sua grande ofensiva no dia 27 de fevereiro. As batalhas que ocorreram tanto no Parpar e em Sevastopol seguiram violentamente até o dia 3 de março. Então, em ambos os lados, instalou-se um período de exaustão. No fronte do Parpar, nós seguramos uma infiltração do inimigo, utilizando de forma efetiva terreno pantanoso. Manstein planejava um contra-ataque contra o fronte em Kerch, mas sabia que meramente empurrar os soviéticos não seria suficiente. Se os russos estavam afunilados em um fronte de 17 quilômetros, avançar e colocá-los em um fronte mais amplo poderia significar a destruição das forças alemãs. Para tanto, o general concebeu um plano engenhoso. Um batalhão de infantaria na calada da noite e auxiliado pela névoa deveria partir de Teodósia em barcos e tomar posições atrás das linhas soviéticas, em uma trincheira antitanque escavada pelos defensores. Logo à primeira luz do dia, o corpo romeno e divisões alemãs deveriam realizar um ataque limitado ao norte do istmo, simulando um avanço de modo a levar os soviéticos a transferir reservas para a área atacada. Para tanto, durante semanas, os alemães deveriam conduzir falsas operações de reconhecimento da aviação e em terra, bombardeios esporádicos
e falsas infiltrações, de modo a parecer óbvia a intenção de ataque ao norte. Logo após, o 30º Corpo de Infantaria, com 3 divisões, deveria empregar um assalto auxiliado pela recém-chegada 22ª Divisão de Blindados contra as posições soviéticas ao sul, de modo a criar um bolsão com as forças russas ao norte e empurrar as forças ao sul em direção à trincheira de tanques. O batalhão infiltrado, então, encarregaria-se de destruir qualquer coesão dos defensores soviéticos, facilitando a infiltração do 30º Corpo. Uma vez que os russos recuassem, o bolsão se fecharia contra os remanescentes ao norte e o batalhão de blindados seguiria e colocaria os demais russos de costas para o mar. O sucesso da operação dependia de 2 coisas. A primeira era a nossa capacidade de fazer o inimigo pensar que o ataque decisivo viria ao norte até que fosse tarde demais para ele sair da armadilha. O segundo seria a velocidade com que o 30º Corpo e a 22ª Divisão Panzer levariam a infiltração para o norte. O sinal verde para a operação veio no dia 8 de maio. O 30º Corpo foi capaz de cruzar a vala antitanque e penetrar as posições avançadas inimigas. A expedição com os barcos de assalto conquistou o elemento surpresa e foi de considerável assistência para o nosso flanco direito em seu avanço pela costa. De todo modo, não foi uma batalha fácil. O terreno tomado na vala não era o suficiente para a divisão blindada ultrapassar, e o ataque subsequente do 42º Corpo só progrediu com dificuldade. Mesmo assim, nós engajamos 10 divisões inimigas e destruímos a ala sul, e não havia indicação que as reservas soviéticas estavam saindo da ala norte. O plano de Manstein é um sucesso absoluto, e em 10 dias, o fronte da Crimeia foi completamente destruído. Até o dia 18, a batalha pela península de Kerch estava acabada. Apenas pequenos grupos do inimigo continuaram a resistir em cavernas subterrâneas ao redor de Kerch pelas semanas que seguiram, sob a pressão dos comissários fanáticos. De acordo com os relatórios, capturamos 170.000 soldados, 1.133 canhões e 258 tanques. As operações em Kerch e Teodósia, desde o seu início em 26 de dezembro até aquele 18 de maio, custaram aos soviéticos nada menos que 570.000 baixas, entre mortos, feridos e capturados, contra cerca de 40.000 alemães e romenos. Um desastre comparado aos grandes encirculamentos de Minsk, Smolensk e Kiev, e um enorme impulso moral para os alemães. Manstein estava satisfeito com seus resultados e agora, finalmente, poderia voltar a focar no verdadeiro alvo. Os preparativos para o assalto contra Sevastopol começaram no mesmo dia em que os russos foram expulsos de Kerch. O caso azul começaria em meados de junho e Manstein informou o alto comando que o 11º Exército não estaria disponível para a grande operação de verão. E sendo assim, a Wehrmacht teria que preencher as lacunas do Grupo de Exército Sul com contingentes italianos e húngaros, o que, eventualmente, traria graves consequências. Em Sevastopol, os russos aproveitaram os quase 6 meses de relativa calmaria para reforçar suas posições. Se durante a guerra os soviéticos transferiram suas indústrias vitais para os montes Urais, em Sevastopol a transferência foi para debaixo da terra. O correspondente Klebanov estava lá. A tempestade inimiga, suas bombas e projéteis, tentam quebrar o ritmo militar da vida de nossa cidade. Mas dentro de Sevastopol, uma segunda cidade surge no fundo da terra. As fábricas e hospitais, as escolas e laboratórios da Sevastopol subterrânea. Estes são os abrigos da fortaleza da cidade. E assim, o fronte recebe um suprimento ininterrupto de projéteis de morteiros, bombas e granadas. É difícil acreditar que, em algum lugar nas profundezas destas colinas, há um gigante industrial. Os corredores não são diferentes daqueles em muitas fábricas, longos e espaçosos, com linhas de produção correndo no meio deles. Gradualmente, você se esquece que está abaixo do solo. Ao todo, sob o comando de Oktyabrsky e Petrov, estão 120.000 combatentes, soldados e marinheiros
reabastecidos e motivados a defender a fortaleza que tornava-se símbolo da resistência russa. Túneis de suprimentos e transferências de tropas foram ampliados, baterias defensivas foram reforçadas. Canhões costeiros recebiam nomes importantes para reforçar a moral dos defensores, como os fortes Stalin, Maxim Gorky, Lenin e Molotov. O 11º Exército Alemão, somado aos aliados romenos, trazia consigo 280 mil combatentes e um complemento de artilharia nunca antes visto. Para a ofensiva, a maior concentração de artilharia de toda a guerra até aquele ponto foi reunida. 600 obuseiros e canhões de até 105 milímetros, 370 peças pesadas acima de 150 milímetros, 700 morteiros médios e pesados, incluindo peças de 210 e 280 milímetros, 100 lançadores de foguetes de 15, 21 e 32 centímetros e, por fim, se os soviéticos entrincheiravam-se na maior fortaleza da Terra, os alemães responderam com o maior canhão do mundo, na figura das impressionantes peças de artilharia superpesadas de 600 e 800 milímetros, com destaque para o grande morteiro Karl Gerät e o gigantesco canhão Dora Gustav, capaz de disparar munições explosivas de quase 5 toneladas, com cargas de 700 quilos de TNT, ou projéteis de penetração de 7 toneladas, capazes de destruir até 7 metros de concreto reforçado, totalizando quase 1.500 peças de artilharia. E para tanto, 190 mil munições de artilharias foram reservadas, ou o suficiente para uma barragem ininterrupta de 12 dias. O 8º Corpo Aéreo da Luftwaffe também reservou toda a sua força para a operação, com um ataque planejado para ocorrer de 2 direções acima de Sevastopol, uma pelo norte e outra pelo sudoeste. Manstein seguiria com o plano de forçar a quebra de Sevastopol pelo norte, sendo seu principal alvo a Baía de Sevastopol. O grande assalto contra a maior fortaleza do mundo estava prestes a começar e recebera o nome de Operação Esturjão. 2 de junho de 1942. E a primeira luz do dia raia sobre um colosso de metal. Como um gigante da mitologia, Gustav preenche o ar com seu rugido furioso. O céu, mais uma vez, se escurece. Alguns dos primeiros alvos da superpesada artilharia alemã são as fortalezas Maxim Gorky 1 e Stalin, que protegem o vale norte da Baía de Sevastopol. Um disparo certeiro tira uma das torretas de 305 milímetros de combate, logo no início da ação de artilharia. Por 5 dias, Sevastopol sustentou um bombardeio incessante. No dia 7 de junho, nossos vizinhos à direita, a 388ª Divisão de Rifles, foi submetida a um bombardeio terrível. A colina deles dominava a área e tinha as posições inimigas em plena visão. Os alemães, aparentemente, decidiram tirar nossas tropas de lá. A barragem começou às 5 da manhã. Uma nuvem contínua de fumaça veio da colina e explosões individuais não podiam mais ser distinguidas. Os aviões inimigos surgiram. As explosões se uniram em um único rugido contínuo. A colina é relativamente longe de nós, mas sentimos a terra tremer. Uma nuvem negra se expande até os céus. Ali, Pavlichenko foi atingida no rosto pelos estilhaços de um morteiro, ainda nas fases iniciais do assalto alemão, e, por ordem do alto comando, seria evacuada de Sevastopol através de um submarino. As milhares de bombas sobre suas cabeças não tornaram a defesa russa menos intensa. Cada metro de terreno é duramente defendido e as colunas da infantaria alemã sofrem duras baixas nas primeiras horas do avanço. Por fim, naquele dia, o Vale de Belbek finalmente é tomado pelos ataques em massa alemães. Na luta para ganhar até mesmo 1 quilômetro deste difícil território, a infantaria sofreu pesadas baixas. O antecipado assalto relâmpago simplesmente não se materializou. Aparentemente, até mesmo nossas artilharias mais pesadas não conseguiram muito.
A artilharia russa e casamatas ganharam vida em todo lugar. O horizonte inteiro formava um imenso brilho. Como resultado da intensa ação de artilharia e aviação, os alemães finalmente conseguem uma vantagem significativa sobre os céus da região. Caças patrulhavam as linhas de frente e assediavam os alvos em terra. A fumaça encobre o avanço de sapadores alemães, que instalam pesadas cargas de explosivos na base das casamatas, enviando-as para os céus. A infantaria luta em trincheiras a curta distância, muitas vezes corpo a corpo. Entre os dias 13 e 17, a luta norte começa a ceder à imensa pressão, e os russos recuam pelo rio em direção a Inkerman. Os alemães em seus calcanhares. O correspondente Boris Voyetkov estava lá. Sobre o mar silencioso brilhava a lua, traiçoeiramente roubando os defensores da esperança de que a frota poderia trazê-los alguma ajuda no último minuto. A superfície da água naqueles dias entre junho e julho mostraram o quão perigosos os mares se tornaram. Grandes manchas de óleo e as pontas dos mastros de transportes afundados, os escombros de submarinos e aviões alemães, coletes salva-vidas flutuando, móveis e corpos eram testemunhas da violenta batalha. Finalmente, Inkerman caiu, depois de um bombardeio concentrado, e então ficou claro para todo mundo que os dias de Sevastopol estavam contados. Ninguém se enganava do contrário. Nós sabíamos que era começo do fim. Nosso humor tornou-se sombrio e raivoso. A questão era clara e nós nos tornamos extremamente cruéis. Ninguém se considerava derrotado. Nunca houve uma discussão sobre uma possível capitulação. A batalha só continuou. Poucas posições soviéticas restavam na porção norte da Bahia. Os defensores ali lutam até a morte. A grande bateria dispara seus canhões de 305 mm a queima-roupa contra os alemães. Sistematicamente, as grandes baterias começam a ser cercadas, mas nenhuma delas é conquistada. Nem uma única bateria caiu nas mãos inimigas. Uma a uma, elas exauriram suas munições e detonavam a si próprias. Apenas para os feridos havia uma saída. Em carros sem pneus, em carroças ou nos braços de seus camaradas. Eles eram levados para a praia e colocados em aviões, submarinos ou balsas e levados para a grande terra. Eles ficavam nas praias com lágrimas nos olhos enquanto se despediam daqueles que ficavam para trás. No dia 19, as forças de Manstein continuam a ter sucesso na região da Bahia Norte e os canhões de assalto agora conseguem disparar diretamente contra a cidade. Pela primeira vez também, a Luftwaffe passa a utilizar bombas incendiárias de 250 quilos e a cidade torna-se um verdadeiro mar de fogo, com nuvens de fumaça alcançando até 1.500 metros de altura. As forças alemãs agora começam a infiltrar-se nas primeiras instalações subterrâneas soviéticas. A luta ali é na mais completa escuridão pelos túneis abaixo de Inkerman. A defesa é a cada dia mais desesperada. Na noite de 23 de junho, Oktyabrsky reportou para o alto comando. Bombardeiros inimigos contínuos destroem batalhões inteiros e repelir os contínuos assaltos de tanque e infantaria nos fizeram perder 50% de nossas tropas. Perdemos muito material de artilharia e as tropas estão muito fatigadas. As condições mais difíceis de defesa são criadas pela aviação inimiga. Eles paralisam tudo durante o dia com milhares de bombas. É muito difícil lutar em Sevastopol. Um pequeno barco na Bahia é caçado por 15 aviões. Tudo que flutua foi afundado. Nos ajude a lutar contra a aviação inimiga. Todas as tropas continuam a lutar heroicamente. Nos últimos dias de junho, a resistência na Bahia Norte foi finalmente esmagada. Nos túneis abaixo de Inkerman, soldados e civis são encurralados por tropas alemãs. Com lança-chamas e fumaça, os alemães tentam tirar os soviéticos das galerias, que espalham minas e dinamite por toda a extensão dos túneis. No dia 29, os remanescentes dos túneis finalmente acionaram os explosivos. Um soldado lembrou. Aconteceu à tarde. De repente, atrás de nós, surgiu a maior de todas as explosões.
seguida de uma outra. Nós paramos e olhamos para Sevastopol. O espetáculo que vi ainda está gravado na memória. Explosões ensurdecedoras tomaram os ares, uma seguida da outra em pequenos intervalos. Gigantescas chamas se levantam sobre Sevastopol e incendiaram toda a área onde estava a cidade. Menos da metade dos defensores restam e a queda de Inkerman precipita o avanço das tropas romenas e alemãs ao sul. A última barreira é a própria baía de Sevastopol. A este ponto, a maior parte da artilharia russa está completamente destruída e o suporte aéreo é inexistente. Com total superioridade, os alemães bombardeiam a infantaria russa dia e noite. No dia 1º de julho, Manstein emprega uma operação anfíbia pela Bahia, acobertada por um intenso bombardeio e auxílio da Luftwaffe. Embarcações de assalto criam uma cabeça de ponte e pontões são instalados. A luta agora é pelos subúrbios da própria cidade. Um oficial lembrou: "Foi o meu primeiro ataque frontal. Eu corri gritando, atirando e seguindo os instintos de autodefesa, sem perceber o que estava acontecendo. É assim que é. O fogo inimigo aumentou. Alguém gritou: transportes com infantaria, carros blindados. Nós vimos uma formação de 6 carros, cheios de infantaria inimiga, descendo a colina. Os carros fizeram uma volta em U e vimos canhões de 75mm em um deles. Os soldados pularam dos carros e alguns manejaram o canhão. Os outros tomaram posições, prontos para o ataque. Alguém gritou: em frente, pela pátria. Nossas tropas levantaram-se em um grupo gritando e rasgaram a colina em direção dos alemães, que começaram a fugir, deixando os canhões. Eu gritei: para os canhões! E quando cheguei lá, um deles já tinha disparado contra os alemães." O colapso é rápido e mortal. Em questão de horas, os alemães tomam as ruínas de Sevastopol de assalto. O plano de evacuação da cidade foi autorizado no dia 30 por Oktyabrski e lentamente a frota do Mar Negro passou a remover os defensores. O escritor Alexander Nikolaevich Tolstói estava lá. A bandeira sobre Sevastopol foi baixada na noite de 2 de julho, durante os últimos dias da defesa da cidade. Uma cidade cujas tradições refletem a glória da Rússia. A guarnição, com uma fúria ardente e desprezo pela morte, lutou com unhas e dentes nos subúrbios e ruas de Sevastopol para ganhar algumas horas para evacuar as tropas e a população civil e para fazer os alemães pagarem ainda mais pela cidade amada que eles estavam rendendo. Poucos foram aqueles que conseguiram fugir com auxílio do que restava da frota. Outros lutaram até o fim em pequenos bolsões de resistência. Muitos prisioneiros são executados em meio às ruas. Até o dia 4, quase toda a resistência é completamente destruída. O farol, na extremidade oeste de Sevastopol, é o último ponto a cair no dia 14 de julho, e antes do anoitecer daquele dia, a Batalha de Sevastopol estava acabada. O terceiro assalto contra Sevastopol no verão de 42 foi a maior batalha em termos de poder destrutivo de toda a Segunda Guerra Mundial. Somente a artilharia alemã disparou um total de 1.600.000 projéteis. 23 mil missões aéreas foram empregadas pela Luftwaffe, com um total de 21 mil toneladas de bombas lançadas pela aviação. O cerco da fortaleza de Sevastopol, em seus 8 meses de duração, exigiu um custo humano e de materiais até então nunca vistos em toda a guerra. Do lado alemão, baixas entre outubro de 41 e junho de 42 são variadas e imprecisas, espalhadas entre a atrição do inverno e os combates em Kerch. Mas estimativas apontam para cerca de 15.000 a 18.000 mortos, feridos ou desaparecidos. No terceiro assalto, os alemães amargaram 4.262 mortos, 21.626 feridos e 1.522 desaparecidos.
Somados a eles, 1.597 romenos estão mortos, 6.571 feridos e 277 desaparecidos. Para os soviéticos, entre outubro de 41 até o terceiro assalto, sem contabilizar as batalhas no istmo de Perekop e na península de Kerch, 156.800 homens estão mortos ou feridos, e outros 43.600 capturados. Nos 28 dias do terceiro assalto, 18.000 foram vítimas fatais, 5.000 feridos e 95.000 são prisioneiros. Mais de 90% dos defensores envolvidos em Sevastopol são baixas de guerra. A vitória no cerco elevou o general Erich von Manstein ao posto de marechal de campo, e seu 11º Exército seria realocado para auxiliar o Grupo de Exército Norte. Ele lembrou: "O que indubitavelmente foi um erro, de todo modo, foi a decisão do Comando Supremo de, após a queda de Sevastopol, recuar o 11º Exército da ala sul do fronte oriental para utilizá-lo em Leningrado e para tapar buracos na linha. Após a queda de Sevastopol, este exército deveria ter, como planejado originalmente, cruzado os estreitos de Kerch e avançado pela região de Kuban para interceptar as forças inimigas recuando no Cáucaso, pelo sul, antes do grupo de exército. Caso o tempo não permitisse, deveríamos ter sido colocados na reserva da ala sul, e a tragédia de Stalingrado poderia ter sido evitada." A Batalha de Sevastopol é vista até hoje como um dos grandes símbolos da resistência soviética na Segunda Guerra Mundial. Muitos ali seriam lembrados e celebrados pela heróica defesa, em especial o general Ivan Petrov, o vice-almirante Oktyabrski e a jovem atiradora Lyudmila Pavlichenko, que, entre Odessa e Sevastopol, foi responsável por impressionantes 309 baixas alemãs. A vitória pírrica em Sevastopol obrigou a Wehrmacht a usar recursos e homens que teriam sido essenciais para o Caso Azul e para uma outra batalha de proporções ainda maiores que teria início apenas semanas após o 14 de julho, a Batalha de Stalingrado.